que abriu o placar para 2-1 entre Flamengo e Vasco no último jogo da final, da semifinal do Campeonato Carioca. Agora põe na tela aqui, porque na verdade, gente, o que mais foi falado nesse jogo, e eu acho que está virando uma máxima, né? Desde que a gente... muita gente, eu não sei se já trabalhavam na imprensa, eu já trabalhava na imprensa na época em que foi implementado a tecnologia no futebol. E aí era um medo muito grande de todos, será que vai acabar essa polêmica? Piorou, hein? Piorou, hein? E aí o clássico foi marcado por muitas polêmicas de arbitragem, a principal delas foi essa daqui que tá na tela. A gente separou esse lance aqui, que é a questão do gol do Bruno Henrique, em que, povo, não tá errada, essa linha é grossa mesmo no Campeonato Carioca, tá? Isso foi combinado. Ela tem 6 centímetros e ela tá tendo 12 centímetros. 12 centímetros mesmo, né? Isso aí. No Campeonato Carioca isso foi experimentado e aprovado por todos os clubes, então essa linha tá mais grossa porque ela tá sendo testada nesta competição. Lucas Pedrosa, começa com você. Você acha que Bruno Henrique estava ou não estava impedido? Esse momento que a bola sai dos pés do Arrascaeta. Fala pra mim, Lucas Pedrosa. Essa imagem não me convence de que o Bruno Henrique estava em posição legal. Mas eu sempre falo para as pessoas aqui, como eu falei no meu canal, como eu falei no pós-jogo, se o Bruno Henrique tivesse levado o segundo amarelo com a cotovelada que ele deu no João Vitor, algo que é recorrente inclusive na carreira do Bruno Henrique, ele não estaria nesse momento aí para fazer o gol. Porque a cotovelada no João Vitor foi antes do momento onde teve o impedimento do Bruno Henrique nesse lance. E tá aí uma cotovelada que pode ser intencional, pode não ser intencional, tá na tela. Mas foi uma cotovelada. E a gente sempre fala, no futebol, sem querer, também é falta. Então o Bruno Henrique deveria, que ele já tinha o cartão amarelo, ele deveria ter recebido o segundo amarelo por essa cotovelada. Para aí, eu vou pedir para parar aí, por favor. A bola já não estava mais em disputa, o Bruno Henrique já não tinha mais chance de alcançar a bola e ele levanta o braço e ele dá uma cotovelada no João Vitor. O Bandeira tá claro, vendo o lance ali, tá a carinha do Bandeira, atrás tá o Wagner Nascimento Magalhães, ali também próximo do lance, poderia ter visto. Eu não posso falar que o VAR deveria ter chamado, porque, segundo até o Simon, que é o comentarista da arbitragem da ESPN, o VAR não pode ser chamado para segundo cartão amarelo. Sim. O VAR só poderia ser chamado se fosse para questão de cartão vermelho. Aí, eu vou falar novamente, para mim é um erro do árbitro dentro de campo e do próprio Bandeirinha, que naquele momento ali deveria ter apontado a falta. Sim. E nem falta foi marcada. Então, se o Bruno Henrique tivesse sido expulso por conta desse lance aí, que ele já tinha um amarelo, inclusive tem gente falando que o amarelo do Bruno Henrique foi injusto, não foi injusto não, porque ninguém pode peitar o árbitro como o Bruno Henrique fez. Ele reclamou e ganhou o amarelo. Ele peitou o árbitro, ele botou testa com testa praticamente com o Wagner Nascimento Magalhães. Ah, não era pra ser falta, era pra ser falta. Beleza, o jogador não pode fazer isso. Nem mesmo o capitão pode fazer isso. Então, o cartão amarelo que ele levou inicialmente foi correto e esse cartão aí, ele mudaria a história da partida, Fernando. Porque eu vi muita gente falando, sabe o seguinte? Ah, porque o Vasco tem problema financeiro, porque o Vasco tem problema no seu elenco, porque o Vasco tem problema de venda de saco, porque o Vasco tem um monte de problema. Vou fazer uma alusão rápida aqui. Se eu tenho uma bicicleta e eu tenho que percorrer uma distância de 10 km, mesmo que essa bicicleta esteja enferrujada aqui, empenada ali, o guidão não seja tão bom, mas eu tenho condições de percorrer esses 10 km, correto? Difícil, porque a minha bicicleta não é tão boa, mas ela é uma bicicleta de boa tradição, é uma bicicleta de boa marca. A partir do momento que eu cheguei no 3º quilômetro e alguém furou o meu pneu, eu tenho condições de reclamar que a minha bicicleta teve o seu pneu furado por alguém. Então o Vasco tinha uma missão praticamente impossível. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Muitas vezes. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Uma missão quase impossível, praticamente impossível. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco em todos os aspectos, técnico, psicológico, físico. Mas a partir do momento que o jogo estava 1-0 e que um jogador não é expulso e que esse mesmo jogador que não é expulso acaba fazendo gol, eu tenho o direito de reclamar. Então, assim, independentemente dos problemas do Vasco, que só o vascaíno, mais do que qualquer outra pessoa, sabe dos problemas do Vasco e fica puto com os problemas do Vasco, desculpa a palavra, independentemente disso, o Vasco foi prejudicado na partida contra o Flamengo. Ah, Pedrosa, isso é garantia que o Vasco ia passar? Não. O Flamengo foi lá na Neoquímica Arena e teve -1 com o Bruno Henrique sendo expulso e conseguiu fazer um jogo brilhante diante do Corinthians e conseguiu a classificação. Não era garantia de nada, mas a partir do momento que você não tem um jogador expulso e esse jogador é decisivo dentro da partida, na minha humilde visão, isso interferiu no resultado e isso interferiu no andamento da partida. Isso, obviamente, quando a gente for falar de campo e bola, não exclui o fato de que o Vasco não jogou nada no segundo tempo e que o Flamengo engoliu o Vasco, que era o normal. Ninguém imaginava que o Vasco ia passar do Flamengo na semifinal. O Flamengo é o time que tem 16 jogadores convocáveis. É o melhor time do Brasil disparadamente, em elenco e em time. Mas a partir do momento que a arbitragem, na minha humilde visão, acaba interferindo dentro do resultado, as chances da bicicleta chegar lá no 10º quilômetro
elas são zeradas. Vene Casagrande, os 2 lances pra você também. Primeiro o impedimento do Bruno Henrique e também a cotovelada. Esse aí é o primeiro lance, quero que você me diga se você acha que ele estava ou não estava impedido. Pra quem não gosta só da gente, essa semana eu fui lá numa loja. E aí o rapaz do caixa, eu nem gosto de futebol, mas eu gosto de assistir vocês e tô bravo porque eu arrumei esse emprego e é no horário de vocês. Então, pra você que não gosta de futebol, o que acontece? Depois desse lance aqui, saiu o gol do Flamengo de empate. E esse jogador aqui, que é o Bruno Henrique, o povo falar que tava impedido, um povo falou que não tava impedido. Você, Vene Casagrande, acha que ele tava ou que ele não tava impedido? Antes de mais nada, sua analogia é perfeita, Pedrosa. Minha bicicleta é velha e eu passo por isso diariamente, inclusive. Mas a bicicleta do Mengão, velho, a bicicleta do Mengão, ela é a que eu tenho. Que é braba, mais cara que moto, tu pode andar 40 quilômetros. A do Vasco é enferrujada. A verdade é essa. E às vezes fura o pneu, Às assim. vezes fura o pneu. É complicado. Hoje, inclusive, eu tenho que ir ao ciclo, levar a bicicleta. Exato. Mas sobre esse lance, Fernandinha Maia, primeiramente, boa tarde a todos Saudade vocês. de você, Vene Fiquei com Casagrande. saudade também, de verdade, de Estava me de divertir aqui. férias. Fiquei feliz nessa ausência, porém estou de volta agora com uma vitória do Flamengo, mas vamos falar de futebol aí. É o seguinte, sobre esse lance da linha de impedimento, eu não consigo dar certeza que estava impedido ou não. Eu não tenho uma opinião formada. Eu já vi e revi várias vezes e eu não consigo. Para mim, um lance não fornece pra gente como assim, um ângulo perfeito pra gente definir e eu cravar aqui que estava impedido ou que não estava. Difícil, Tanto é que, se você for parar e analisar, vários ex-árbitros que participam de vários programas falam uma coisa, aí tem outro árbitro que fala outra coisa, ou seja, é um lance polêmico. Quem acha que estava impedido, eu vou aceitar. Agora, quem acha que não estava impedido, eu também vou aceitar. E eu concordo com o Pedrosa. Para mim, um lance crucial é o lance do Bruno Henrique. Porque eu acho que ele deveria sim levar o segundo amarelo. É essa daí, hein? Eu acho que ele deveria sim levar o segundo amarelo. Acho que pra mim esse aí é o lance crucial. Talvez o Pedrinho, na hora da reclamação dele depois do jogo, tenha comentado do lance errado, porque se ele estivesse falando desse lance aí, ele estaria 100% correto, porque na minha concepção ele deveria sim levar o segundo amarelo, e aí tem um debate se ele deveria levar o primeiro amarelo. Independentemente disso, ele já tinha amarelo e esse lance era para um segundo amarelo. Não digo nem expulsão, mas era para um amarelo, e como ele já tinha, ele deveria ter sido expulso. E aí o Pedrosa fala bem, o Bandeira tá de frente, né, Vene? Ele pode alegar que o jogador do Vasco estava na frente dele, mas assim, tem árbitro e tem bandeira. Não dá para nenhum dos dois não ver o lance. Então, eu acho que foi um erro da arbitragem aí, tal como eu acho que também não existiu falta no lance do Vasco da Gama. Que saiu o gol do Vasco ali, aquele lance pra mim não foi falta. Então, também é um outro lance polêmico. A gente vai pôr na tela agora pra você analisar e o Pedrosa fala também. Tem 2 lances que são parecidos, entre aspas, né? Em relação a Esse contatos. é o gol do Vasco, mas a falta que origina esse gol pra vocês foi ou não foi falta? No mundo Pra ideal, mim não foi. No mundo ideal, Fernando, do que é o futebol brasileiro, nenhum dos 2 lances deveria ser falta. Não é falta. Nem o do Ryan e nem o do Bruno Henrique, que falaram do Paulo Henrique, que o Paulo Henrique trombou. Aí, ó. No mundo ideal, não deveria ser falta. Isso mas é tem falta, elemento gente. pra falta. Tem elemento porque o Ryan tá protegendo a bola, e aí ele continua protegendo a bola e o Léo Pereira empurra ele. Tanto que o Bandeira dá a falta e o juiz também dá a falta. Os dois dão a falta. Olha só, olha a carga nas costas que o Léo Pereira faz. Ele dá uma carga Tem elemento. Eu marcaria falta num lance desse? Não. Pra mim, o futebol brasileiro tem que acabar com essas faltinhas. Essas faltinhas, inclusive, minam o nosso futebol, minam o nosso esporte. Mas isso aí, infelizmente, no Campeonato Carioca, é falta. Você acha, Vene? Eu acho que não foi falta. E eu já vi o lance várias vezes assim, de fato, eu não achei falta em nenhum momento, mas é aquilo. É algo que acontece bastante no futebol brasileiro. Então, eu não acho um absurdo o árbitro ou até mesmo o bandeirinha marcar falta. Mas como é a minha opinião, e eu tenho que dar a minha opinião, eu acho que isso não é falta. Inclusive, é até um erro no futebol brasileiro, porque a gente vê toda hora o jogo parar por conta de lances como esses, que na minha concepção não é falta. Porém, em vários jogos a gente vê árbitros, vários bandeirinhas marcando falta num lance como esse. Eu concordo com vocês. O Léo já vê que não alcança, ele abandona já a disputa da bola e faz a carga. Tem elemento. Mas eu também acho que... eu tava falando outro dia o jogo do Daronco, né, da Copa do Brasil. Esse aí Meu é Deus, ridículo, eu tava na jogo. locução do jogo lá do Vasco em Nova Iguaçu. O jogo não andava. Era o tempo inteiro. Para, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que realmente... E eu já falei aqui outro dia, né? O Bruno Arleu, ele é um tipo de árbitro que ele não dá esse tipo de falta. Inclusive, ele deixa o jogo correr, né? Um dos motivos do futebol europeu ser melhor de assistir é por conta disso. Aí sabe o que Porque acontece? tem o futebol. Quando eles entendem que não vão mais marcar, eles param de talvez buscar o contato, enfim, de sofrer a falta, ou enfim...
eu acho realmente que isso cansa. A arbitragem brasileira ela tem que mudar em muitos aspectos. Eu acho que só essas pra gente ser justo, eu acho que vale mostrar o lance do Paulo Henrique, se a gente tiver aí, no Bruno Henrique. Porque foi outro lance de reclamação. Porque parece que a gente tá aqui, porque é tudo em prol do Flamengo. Não é isso, o ponto não é esse. As pessoas Quem acompanha o programa aqui do SBT Esporte sabe que a gente reclama de arbitragem há muito tempo. Há muito tempo a gente reclama de arbitragem. Eu não entro na narrativa de que é tudo pró-Flamengo. Eu não gosto dessa narrativa. Eu falo sobre a qualidade da arbitragem do nosso futebol, que é horrorosa. Inclusive, eu sempre falo aqui nesse programa, quem assiste todo dia, a gente rezando para não ser nós vamos ser os próximos a reclamarem, né? Concordo. Porque eu tô sem reclamar aqui que eu tô bem, ô Tá Vini. de férias, Tô né? de férias. Eu tô ótima. Mas Sua talvez... saúde mental até melhorou. É, eu tenho ótimo, certeza. maravilhoso. Eu nem tô indo na terapia. Ô, Vene Casagrande, mas a gente sempre fala isso, é um rodízio de reclamação. Uma vez é você que tá reclamando, uma vez sou eu que tô reclamando. Porque a gente acaba, obviamente, a gente se fica mais bravo quando é pro nosso time, isso é super natural no futebol, né? E não vamos ser hipócritas de falar, não, pra mim eu fico bravo igual. Não fico. Não fico. Obviamente que se for o jogo do meu time, eu vou ficar mais brava ainda. E pra mim um grande problema é isso, que a diretoria, os dirigentes, eles só reclamam quando eles são prejudicados. E você sempre fala isso Porque aqui. quando você vê um outro time sendo prejudicado, você deveria reclamar. Sim. Porque Mas tá ninguém reclama. atrapalhando o produto. É isso. Ninguém ninguém reclama. Inclusive, teve no primeiro jogo a choradeira do Verratti em relação ao Wesley, que o Wesley deu a solada lá no Verratti. E eu falei aqui, pra mim, não tem que chorar. Inclusive, não foi por causa disso que o tem Vasco que parabenizar a perdeu o jogo. arbitragem, porque nesse lance aí, eles tiveram critério. Porque eles não expulsaram o Wesley, mas também não Exato, expulsaram, e não expulsaram o Verratti. Então teve critério, pelo menos. O Exato. problema é se tivesse expulsado o Concordo. Verratti ou expulsado só o Wesley. Aí não teria critério. Então, assim, critério, pelo menos, a arbitragem É só teve. pra que não fique a narrativa de que a gente tá aqui chorando e blá blá blá. Não é nada disso. Não é nada disso. Seria muito confortável pra mim ficar sempre ao lado da torcida do Vasco. Sempre. Mas não. E se eu tivesse medo de hate, eu não estaria fazendo isso aqui. Acredito que o Vene não tem, a Fernanda também não tem. A gente tá aqui pra dar a nossa opinião. E a minha opinião é que no primeiro jogo, o Wesley não deveria ter sido expulso. Cartão amarelo segue o jogo. E no jogo de ontem, que obviamente não quer dizer que o Vasco ia se classificar, no jogo de sábado, no caso, o Vasco, infelizmente, foi prejudicado pela arbitragem. A gente não tem muito tempo, mas a gente não... Quero saber o que você achou do Flamengo, Vene Casagrande, e o Pedrosa um pouquinho do Vasco dele, se gostou do Vasco em algum ponto que foi positivo. Fala pra mim, Vene Casagrande. E já pode falar também de Bruno Henrique, que não joga na quarta. Bom, galera, é isso aí, né? Nitidamente, cara, muito nitidamente, o Vasco foi prejudicado, mas muito prejudicado, né? Cara, é ridículo, dá para você ver a cabeça do Bruno Henrique completamente para fora, né? Você puxa ali, ó, você tira um print e puxa a imagem para cá, que eu tô fazendo na minha outra tela aqui agora, tô vendo a cabeça dele completa, essa parte aqui, ó, tá mais ou menos, cadê? Assim, ó, essa parte aqui, ó, aqui. Sim, completo na frente, né? Se você corta a imagem ali, você vê que não tem nada de nenhum jogador do Vasco à frente daquilo. Se é para engrossar ali, engrossa, pô, né? Põe uma linha grossa. Pela regra, tá impedido. Eu sou contra esse tipo de impedimento, né? É a minha opinião, cada um vai ter a sua, muita gente vai ter suas opiniões, mas a regra diz que o Bruno Henrique estava impedido. Quer dizer que o Vasco ia se classificar? Não sei, cara. Tudo podia acontecer. Um pênalti, um gol de escanteio, um gol de cruzamento. O fato é que esse gol não mostrou, né? Não mostrou no telão e demorou a mostrar. O fato é que esse gol desanimou os jogadores do Vasco, né? Automaticamente você precisa fazer mais 2 gols contra o Flamengo. Está vendo que o jogo tá puxado, tá pegado, tá difícil. Aí você toma esses 2 gols. Obviamente, vai acontecer um baita de um desânimo, né? Uma descrença aí dos jogadores que já estavam lutando muito para conseguir o resultado, para manter aquele resultado de 1-0. Mas é isso aí, né? Futebol sempre contra o Vasco, sempre. Em 2024 o Vasco ficou fora da Sul-Americana por causa de um gol que o Vasco fez contra o Palmeiras
e acabou até dando o título para o Palmeiras, né? Esse gol que o Vasco foi anulado, um impedimento inexistente, né? Porque depois que o jogador rival toca na bola, o impedimento é anulado. E esse ano mais essa daí provavelmente vai continuar tendo muitas coisas contra o Vasco, né? Infelizmente.